Olá, bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Bestet e hoje nós vamos aprender sobre a Rainha de Paus. Bom, eu vou iniciar com a leitura do livro de Thoth, um quote do livro de Thoth que fala, de Aleister Crowley, que fala sobre algumas características, da Rainha de Paus. Água de fogo, rainha das salamandras. A rainha de paus representa a parte aquosa do fogo, sua fluidez e cor. Além disso, ela rege o zodíaco do 21º grau de Peixes ao 20º grau de Áries. Sua coroa é encimada pelo globo alado e irradia chamas. Seus longos cabelos ruivos e dourados fluem sobre a sua armadura de cota de malha escamosa. Ela está sentada em um trono de chamas, ordenado em luz geométrica, por seu poder material. Abaixo do trono, as chamas ondulantes são constantes. Ela segura uma varinha na mão esquerda, mas ela é encimada por um cone que sugere o mistério de Baco. Ela é acompanhada por um leopardo deitado, sobre cuja cabeça ela pousa a mão. Seu rosto expressa o êxtase de alguém cuja mente está bem imersa no mistério que carrega sobre o seu eixo. Bom, o que toda essa descrição que Crowley faz sobre a Rainha de Paus traz para a gente hoje? Bom, vamos iniciar primeiro notando sobre onde ela está, né? A Rainha de Paus, ela está sentada num trono de fogo. Então, aqui existe muito fogo. É uma carta onde todo esse fogo que está ao redor dela é um fogo ordenado, não é assim desordenado. Então, essa carta, a Rainha de Paus, ele comenta que é a água do fogo, né? Então, esse fogo aqui, ele apresenta um aspecto diferente do fogo do Rei de Paus, porque o fogo do Rei de Paus é fogo sobre fogo. E aqui nós temos água, que seria o elemento primeiro, e água sobre o fogo. Então, isso já dá uma característica diferente sobre a Rainha de Paus, né? Ela tem esse fogo que ela tem aqui, não somente é ordenado, como também é uma energia mais balanceada. Bom, nós podemos ver aqui que numa quote de Aleister Crowley, vai falar sobre as características da rainha são adaptabilidade, energia persistente, autoridade, calma, que ela sabe como usar para aumentar sua atratividade. Ela é gentil e generosa, mas impaciente com a oposição. Ela tem imensa capacidade para a amizade e para o amor, mas é sempre por iniciativa própria. Há tanto orgulho nessa carta quanto no cavaleiro. Mas, aqui quando ele fala cavaleiro, ele se refere ao rei, porque na carta do rei existe um cavalo. Mas falta-lhe a nobreza espontânea que justifica esse erro. Não se trata de orgulho verdadeiro, mas de vaidade, autocomplacente e até mesmo esnobismo. Então, nesse pedaço do quote, Crowley retrata o lado negativo, o lado sombra da Rainha de Paus. O Crowley, ele é bem crítico com todas as cartas de corte, porque as cartas de corte, elas simbolizam pessoas humanas, características humanas, né? E não existe ninguém perfeito. Então, há necessidade de nós reconhecermos aquilo que é bom e aquilo que é ruim. A Rainha de Paus e todas as outras rainhas são caracteres, são personagens muito complexos, né? Como eu disse antes, ela é primeiramente água e depois fogo. E por conta
dela ser primeiramente água, ela tem a habilidade de refletir e adaptar-se. A rainha, ela é a figura mais desenvolvida de todos os elementos dentro de um naipe. Então, vamos verificar aqui. Ela está sentada em um trono de chamas. Esse trono, nós podemos ver que ela está sentada acima, né? Então, nós precisamos olhar para cima para vê-la, né? Os olhos dela estão fechados nessa carta. E atrás dela nós temos essas luzes geométricas. Crowley, quando fala das luzes geométricas, ele fala sobre essa área aqui, né? Então, nós podemos perceber que o trono são chamas de fogo, mas eles não são em todas as direções. Possui uma ordem geométrica aqui, e essa ordem geométrica ela é guiada através dessa luz que vem atrás dela aqui, e essa luz geométrica significa o poder material ou o poder que ela tem de materializar as coisas. Certo? E esse fogo aqui indica toda a força interior que ela tem. Então, ela cria as coisas no mundo material através da sua força interior. Ela é capaz de conquistar tudo o que ela quer. A Rainha de Paus, ela tem em sua mão aqui esse bastão, que na realidade esse bastão aqui tem um cone aqui em cima, que seria quase que uma pinha. Esse bastão, ele é chamado de Thyrsus, né? E esse bastão chamado Thyrsus, ele é associado com o rei Bacchus. E esse bastão aqui é o símbolo da prosperidade. Existe bastante coisa para falar sobre esse bastão, então vamos começar falando primeiro sobre a pinha aqui em cima. Bom, esse bastão simboliza prosperidade, e esse cone aqui em cima, ele está associado à nossa glândula pineal, né? E por conta de ele é associado à nossa glândula pineal por conta da forma, do tamanho, e essa parte aqui do bastão, ela está associada com o terceiro olho, e seria a nossa conexão com o divino, e está associado também com o sétimo chakra, que seria o chakra da coroa. O que isso significa? Significa que a Rainha de Paus, ela se comunica com o divino, ela tem acesso a toda essa energia. Existe algo também muito interessante aqui que nós devemos comentar, que esse Thyrsus, esse bastão, ele corta a carta do início ao fim. E é interessante nós mostrarmos que, se nós vamos ver aqui na Cabala, né, a posição em que se encontra o cajado dela está na posição 2, que seria a posição de Hokmah, e cruza completamente e vai até a posição 8, que é a posição da Safirot Hod. Esse bastão cruzando a carta e mostrando a conexão entre a Safirot 2, que seria Hokmah, até a Safirot 8, que seria Hod, mostra que ela tem tanto acesso à sabedoria que vem de Keter, tanto acesso à sabedoria universal, quanto acesso à
sabedoria prática, a sabedoria mundana, a sabedoria de aprender línguas. Então, ela tem acesso a 2 tipos de inteligência universal aqui. Ela pode escolher com qual delas ela quer se conectar. Bom, é interessante também notar aqui que na face dela, ela está com os olhos fechados e Crowley fala que ela parece estar em êxtase, né. E a rainha de paus, ela sabe quem ela é muito bem, e ela sabe todos os mistérios da ela tem todo o conhecimento dessa lei universal, e nós podemos ver por conta de acessar Hod e, Hokmah e Hod. Por que que ela está com essa face em êxtase, né? O que é interessante correlacionar aqui é sobre o sobre o mistério de Bacos, né. Essa thrysos, esse bastão aqui, também está associado com o mistério de Bacos. E o que que é o mistério de Bacos? O mistério de Bacos, ele era uma cerimônia, um ritual que existia no passado, onde as pessoas, elas, estavam aptas a beber vinho, a consumir vinho, de modo que o vinho era consumido para se transcender de um estado a outro, ou seja, para que você pudesse mudar do seu estado de limitação, de inibição, de constraints, de regras e limitações sociais, né, que fossem removidas para que você se movesse para um outro patamar aonde você não tem essas limitações. Então, se nós pensarmos hoje no dia de hoje, assim, o que que seria esse, Mysterious of Bacchus, esse cetro aqui, ele correlaciona, por exemplo, hoje em dia, quando nós temos uma reunião no serviço aonde as pessoas se encontram, depois do serviço e bebem e confraternizam, é um tipo de mistério de Bacchus, aonde você tem a possibilidade de ser você mesmo e aonde as regras que são impostas e as hierarquias que são impostas dentro do seu serviço não se aplicam mais dentro daquele local aonde você está, e você tem também o acesso a beber. Então, e é por isso que mostra essa face em êxtase, porque ela também tem uma tendência em, assumir ou procurar o seu êxtase através de, bebidas, ou através de remédios, né, e tudo tem um lado positivo e um lado negativo, tudo em excesso, né, causa um certo, problema, porém, é uma tendência que a rainha de paus tem. Vamos falar agora sobre o leopardo aqui. Bom, é muito interessante falar sobre esse leopardo e, inicialmente, eu gostaria de estar lendo um pouco sobre a história desse leopardo. Bom, inicialmente, esse leopardo não era um leopardo. Começamos por aí. Ah, a rainha de paus, inicialmente, ela tinha cabelo preto e esse leopardo era uma pantera de pelos pretos. E ela passa por uma transformação e ela
se torna então uma rainha de cabelos loiros. E o leopardo, que era uma pantera antes, de pelo preto, também passa por uma transformação e se torna um leão, né? Essa é a primeira parte da história. Entretanto, para que essa rainha ela tivesse a para que ela tivesse o conhecimento que ela para que ela mantivesse o conhecimento que ela tinha do passado, ela precisa se transformar novamente. E então ela se transforma em uma rainha de cabelos ruivos, que aqui seria ruivo um pouco marrom, é como o Crowley descreve, e o leão se transforma em um leopardo. Essa transformação, essa terceira transformação ocorre porque ah, porque ela decide escolher conscientemente ajudar as outras pessoas. E quando ela escolhe ajudar as outras pessoas, essa é a última transformação que acontece, né? E a divindade maior, a espiritualidade maior tem compaixão e devido a toda essa compaixão que existe, que ela tem contato, né, e devido à compaixão que ela tem pelas outras pessoas em querer ajudar, né, eh, e também a compaixão devido àquelas almas ainda que não estão livres, né, e de modo que ela pudesse ajudar essas outras pessoas, essas outras almas que ainda não estão livres, ela escolhe se transformar novamente, e por isso que ela fica com esse cabelo, marrom avermelhado e se torna aqui então o leão se torna um leopardo. E os pontos pretos do leopardo significam os momentos, negros do passado dela, para que ela nunca se esqueça. Então essa é o leopardo com as pintas demonstra não somente, uma conexão da rainha com os seus instintos, como também mostra a sua conexão com a compaixão em querer ajudar outras almas, mostra também que todo o poder, toda a força, toda a determinação que ela tem vem de toda uma dificuldade que ela passou no seu passado e ela não esquece, ela sabe todas as dificuldades e o leopardo com as pintinhas está ali para sempre relembrá-la disso. Então, essa história conta que ela, no final da sua jornada, ela começa a ter decisões conscientes sobre si mesma, em como se apresentar para o mundo, e ela tem compaixão das outras pessoas que ainda não conseguiram completar a sua jornada. Mas ela, da perspectiva dela, ela se acha com a capacidade de poder ajudar essas outras pessoas. Então, todo esse poder, todo esse fogo que a gente vê nessa carta vem da sua vida passada. Bom, nós sabemos agora que ela gosta de ajudar as pessoas. Porém, a rainha de paus, ela gosta de ajudar as pessoas baseada na própria iniciativa dela. Ela que gosta de determinar como ela vai interagir com as pessoas e em qual termos que ela vai ajudar as pessoas.
Ela gosta de estar em controle daquilo que está acontecendo. Ela tem a capacidade de se adaptar, ela é calma, mas ela também é autoritária. E ela é muito consciente do poder que ela tem sobre as outras pessoas, né. E ela é muito atrativa, ela é muito, assim, sensual, e ela sabe disso, e ela usa esse poder para conseguir aquilo que ela quer. Vamos falar um pouco sobre a coroa, aqui na parte de cima. A coroa pega a carta inteira. E se nós olharmos aqui na coroa, nós temos um objeto aqui em cima da coroa que nós já vimos em outras cartas. Se você notar, aqui nós temos as asas com o globo no meio, e aqui nós temos as asas com o globo no meio. Então, a rainha de paus, ela também tem essa mesma conexão que algumas outras cartas do naipe de paus também têm, né? E o que que isso significa? Então, nós já vimos esse símbolo antes. Essas asas com o globo aqui, né? Ela é a mesma as asas com o globo, mas agora ela não tem as cobras, né? As cobras não estão mais ali. Tem uma outra carta que também tem o mesmo a simbologia, que seria, por exemplo, aqui na carta do mago, nós vemos novamente as mesmas asas com o globo. Aqui a diferença é que no globo nós temos uma pombinha descendo, né? E essa pombinha descendo simboliza a energia de Keter descendendo e fluindo no corpo do mago, né? E do mesmo modo conecta-se essa a energia dessas asas aqui, desse globo que desce e conecta-se com a rainha de paus. Então aqui nós temos aqui nós temos a energia de Keter, né, na qual ela tem na qual ela recebe, na qual ela tem contato, na qual ela é iluminada. Nós podemos notar aqui que nós temos 12 raios nessa coroa, que na realidade não são raios, são fogos, são flames, mas eles são organizados e eles têm um propósito aqui. Eles simbolizam a completude, né? Então, simboliza que ela coloca as coisas de forma organizada e em determinadas categorias. E isso mostra o tamanho do poder criativo que ela tem de materializar as coisas para um determinado propósito. Então, aqui nós temos 12 raios, nós temos 12 apóstolos, nós temos 12 signos. Então, tudo assim é categorizado. É interessante notar que essa coroa ela tem o tamanho da carta aqui. E se nós olharmos na Cabala novamente, nós temos aqui Keter, Hokmah e Binah. E significa que a coroa da rainha de paus, ela ocupa, né, a mesma posição do triângulo supernal que nós temos na árvore da vida. E isso mostra que ela acessa o poder completo de Keter, que é aqui da coroa, e que ela sabe usar isso, esse poder todo, ela sabe usar de forma muito criativa. Bom, eu gostaria de estar falando também um pouco sobre a armadura que ela está vestindo. Ela veste uma armadura que não cobre completamente o corpo dela, mas somente a parte superior, né? Então, isso mostra aqui que ela sabe se proteger, né? Ela sabe se proteger e mostra que ela
talvez receba ofensas de uma forma muito fácil e ela acaba reagindo de maneira assim um pouco selvagem, digamos assim, ou ela reage de uma forma meio acalorada, né? Mesmo que ela tenha a capacidade de criar amigos, de ser amável, de ajudar as outras pessoas, ela tem esse lado que é um lado assim, um pouco de fogo, um pouco de impulsividade, um lado um pouco tirano, né? Aquele que quando ela reage sem uma boa causa, né? E tudo isso porque ela se sente ofendida muito facilmente. E quando ela se sente ofendida muito facilmente, ela toma atitudes e ações que podem machucar ela mesma. Mas, por conta dela ser parte água em fogo, né, ela é capaz de refletir sobre as ações as quais ela teve, as ações inconsequentes, as ações muito rápidas, e ela aprende com os erros dela. Então, esse é o ponto-chave e a maior diferença entre ela e o rei de paus, é que o rei de paus falta esse componente da água. O rei de paus não quer saber das emoções, né? Ela erra, mas ela consegue refletir sobre o erro e aprender com a situação. A rainha de paus, ela é leal a ela mesma. E ela gosta de estar no controle da situação. E por conta dela ser muito leal a ela mesma, aos seus sentimentos, às suas ações, ela pode mostrar um lado assim de que ela não é leal às outras pessoas. Mas ela é leal. O fato dela gostar sempre de estar no controle de situações pode dar a tendência dela gostar de relacionamentos com pessoas mais jovens, onde ela sabe que ela tem a maior experiência, onde ela sabe que ela consegue controlar uma situação melhor. Se a rainha de paus aqui ela se sente numa situação de melancolia, ela vai procurar uma situação na qual que ela consiga mudar isso. Ela não gosta de se sentir em melancolia. Então, ela sempre vai procurar mudar isso e talvez toda vez que ela procura sair desse estado de melancolia, talvez ela procure, através dos mistérios de Bacchus, né, sair desse estado melancólico, que mostra mais uma vez uma tendência a bebidas alcoólicas, uma tendência a medicamentos, né? Mas é tudo se ela se sentir melancólica. Eu gostaria de estar mostrando na roda do decanato aqui nós temos a rainha de paus, né? E a rainha de paus, ela compreende a carta 10 de copas, a carta 2 de paus e a carta 3 de paus. E o que que isso quer dizer? Bom, todas as rainhas, elas ocupam sempre a carta 10, 2 e 3. Todas elas. Bom, aqui nós temos a carta 10 de copas, que se correlaciona com a rainha de paus. E o 10 de copas, ele é correlacionado com o signo de peixes. Então, é a parte água dela, é a parte da amizade, a parte de ser amável e adaptável. A carta do 2 de paus e do 3 de paus é correlacionada com o signo de Áries aqui. É a parte mais volátil dela, do arquétipo dela, né? Do arquétipo do fogo, do arquétipo de controlar. É o combustível dela para se mover, né? Na carta 10 de copas, peixes
Deixa eu pegar a carta 10 de copas para vocês. Então, a rainha de paus está conectada com a carta 10 de copas. Está conectada com a carta 2 de paus. E está conectada com a carta 3 de paus. Essas 3 cartas influenciam ou fazem parte das características de personalidade da rainha de paus. Vamos começar então pelo 10 de copas. No 10 de copas nós temos peixes que exalta Vênus, né? E nós temos Áries, que é exaltado no Sol, aqui no 3 de paus. Bom, ela tem 2 partes de paus, que é o 2 de paus e o 3 de paus, e uma parte de copas. Então, ela é mais Sol do que Vênus, ok? Então, ela sabe disso, ela sabe que ela tem mais esse poder de ação, de vitalidade, do que do amor e da adaptabilidade e da amizade. Ela sabe disso. Então, aqui na carta 10 de copas, que é a carta da saciedade, né? Essa carta fala o quê? Fala de um final certo. Como eu já disse antes na carta 10 de paus, todo 10 significa que algo se completa e que é necessário que algo mude também para que se inicie novamente, para que a gente volte ao 1. Não existe como chegar no 10 e simplesmente ficar lá, parar, acabou, tudo se transforma o tempo todo. Então, a carta da saciedade é a carta de um final certo, mas é uma carta que é onde ela atingiu muito prazer em alguma coisa, né? Mas esse excesso do que se é conseguido aqui nessa carta leva a uma determinada estagnação também. Então, é necessário mudar alguma coisa, introduzir alguma coisa nova, alguma energia nova na sua vida, né? Essa carta aqui também mostra que a rainha de paus tem uma tendência a muitos prazeres, né? Ela tem uma tendência, assim, em overindulgence, que significa quando você tem um vício de querer muito alguma coisa. Por exemplo, você tem prazer em comprar sapatos, aí você compra muitos sapatos. Você tem prazer em você gosta de beber, aí você acaba bebendo muito. Aqui existe uma tendência, e é dessa carta que vem essa tendência de fazer muitas coisas, né, em prol de encontrar prazer nisso, correto? Na carta 2 de paus, a carta 2 de paus significa a coragem dela, a ambição dela, e na realidade, é o que faz ela, é o que inspira ela e torna as ações delas, da rainha, são baseadas nisso. Então, a rainha de paus, ela é muito prática e ela faz as coisas dela do modo qual ela quer, né? Essa carta do 2 de paus também lembra que existe um lado destrutivo da rainha de paus, que muitas vezes ela acaba destruindo alguma coisa, não pelo fato de que ela queira destruir, mas pelo simples fato de que ela pelo simples fato dela ser talvez impulsiva
ou pelo fato dela tomar uma ação assim impensada, né, por conta dela ter esse a Marte em Áries, ela pode acabar destruindo alguma coisa sem a intenção de. E a carta 3 de paus, que é correlacionada com a rainha de paus, é a habilidade dela de continuar seguindo, é a honestidade dela, é a boa intenção, né? Ela é que nem o sol, ela gosta de brilhar, ela gosta de ser admirada, ela gosta de ajudar as pessoas genuinamente, você entendeu? E isso vem da pureza do coração dela, mas ela também gosta de ser reconhecida e de ser vista. Então, aqui é interessante comentar que todas as rainhas, elas regem as cartas 2, 3 e 10 na Cabala, na árvore da vida. Então, você pode perceber aqui na Cabala, na árvore da vida, que se ela rege sempre 2, 3 e 10, que é Malkut, isso significa que todas as outras Safirots estão dentro da área a qual ela tem sabedoria, controle, experiência, e é por isso que ela é a personagem ou o caráter mais desenvolvido em todo o naipe. Bom, se nós formos falar do ponto de vista divinatório, a rainha de paus, se nós estamos falando em ação, né, num modo de ação, significa que você quer provar as suas habilidades, que você quer se estabelecer, né? Se você está se você age como uma rainha, mostra que você tem o desejo de mostrar daquilo que você é capaz, né? Provar não só a si mesmo, como aos outros. Se nós estamos falando de uma personalidade, bom, nós já falamos bastante sobre a personalidade dela, mas significa alguém que tem experiência na vida, alguém que sabe o que quer, como quer, quando quer e sabe o que fazer para chegar lá. É uma pessoa que sabe planejar. É uma pessoa que atinge e consegue tudo aquilo que quer, mas que também trabalha muito duro para conseguir o que quer. É uma pessoa que já passou que teve uma caminhada de vida muito dura, muito árdua, né? É uma mulher, uma pessoa ou uma energia aqui que sabe se proteger muito bem, mas que também vai te machucar se ela se sentir ameaçada. Ela não vai hesitar em te machucar e te ferir emocionalmente se ela se sentir machucada. E ela tem essa necessidade de sempre estar no controle da situação. Se nós estamos falando de situações de emprego, nós estamos falando alguém aqui que tem uma posição de business owner, uma pessoa que é dono de algum negócio, nós estamos falando de um CEO, nós estamos falando de gerentes, qualquer posição que seja de cargo alto, no qual você consiga ajudar as outras pessoas, na qual você consiga gerenciar outras pessoas, porque ela tem essa necessidade de se sentir importante, de ser vista, mas ao mesmo tempo ela precisa ter um grupo na qual ela sinta que ela ajuda. O trabalho dela tem que ter um propósito maior do que simplesmente brilhar. Geralmente, a rainha de paus, ela tem muito sucesso na sua carreira. Então, aqui também nós podemos falar de alguém que ocupa um cargo na área de fashion, na área de designing, né? Lembra que ela passou por várias transformações no seu cabelo aqui. E também é uma pessoa extremamente ligada à espiritualidade, ao setor divinatório, e também pode ser alguém muito ligada a rituais de witchcraft, que seria rituais de bruxaria.
Se nós estamos falando do ponto de vista de relacionamento, bom, ela é muito confiante, né? Ela tem noção e ela sabe do poder que ela tem sobre as outras pessoas, ela sabe do seu poder atrativo e dominante. Ela como eu disse, se ela se sentir ameaçada ou ferida num relacionamento, ela não vai hesitar em te ferir também. Mas ela também, dentro de um relacionamento, não esconde os seus sentimentos. Ela vai mostrar, né? Mas também é necessário dizer que a rainha de paus, ela pode ser, às vezes, explosiva em um relacionamento ou demonstrar a sua raiva de maneira inesperada. E tudo isso se deve a Marte em Áries, que são 2/3 da personalidade dela. Como uma carta de conselho, a Rainha de Paus, ela fala para você: acredite em você. Primeiro concentre-se em você e emane todo esse poder que existe em você e cuide de si mesma, cuide de como você se mostra aos outros, cuide do seu bem-estar, siga a sua paixão, né? Conecte-se com a sua feminilidade aqui. Conecte-se com a sua feminilidade e reflita quem você é, né? E o que você quer mostrar para o mundo. Então, isso é o que essa carta traz como conselho. E como obstáculo, talvez essa carta diga que você está agindo muito rápido, muito impensadamente ou muito impulsivamente em direção a algo. Pode dizer também que talvez você esteja impondo muito as suas ideias ou que você está sendo um pouco tirano aqui e pede para você dar um passo para trás e ter um approach diferente e se aproximar diferentemente com uma situação, sem ser tanto controlador. Bom, para finalizar, eu vou trazer novamente a roda dos decanos e eu gostaria simplesmente de comentar aqui o tempo da Rainha de Paus. E a Rainha de Paus, ela rege de 11 de março até 10 de abril. Eu agradeço você por me ouvir e nos vemos no Prince of Wands, que esse sim é o Cavaleiro de Paus. Obrigada, tchau.